Vamos colocar algumas imagens, depois a gente comenta, de quando a gente olha museus relacionados à Inquisição e também matéria de jornal, internet e tudo mais, de alguns aparelhos que seriam aparelhos usados na Inquisição para torturar os condenados. Coloca pra gente alguns aí, por favor, Marina. Tá aí. A roda do despedaçamento, né? Tem outros, Marinas. Inclusive ali na foto tem alguns clérigos olhando atrás ali, a pessoa, Isso. Como se a pessoa estivesse rodando. Propositalmente está desenhado e são dominicanos, São né? dominicanos. Tem o hábito da ordem dos dominicanos. Então, algo produzido mesmo com o intuito, né? De associar a figura dos dominicanos a esse tipo de tortura. Onde né? seria uma roda que a pessoa ia rodando lá embaixo para ser queimada em brasas, ou então esse daí, açoites de ferro. Tem uma cadeira famosa que inclusive é chamada de cadeira da Inquisição, que é cheio de pontas agudas de ferro e de madeira. Né? Essa cadeira da Inquisição que a gente está vendo aí, ela é muito, enfim, em qualquer lugar a gente encontra essa questão da cadeira. Bom, tem outros aparelhos também, mas basta aqui por enquanto. Tem fundamento? Esses aparelhos foram usados na Inquisição? Desses todos aí que nós vimos, nenhum. Né? Isso é interessante, né? Isso está em museus da Inquisição, retratando o quê? Aquilo que se imagina que a Inquisição fez e não o que de fato a Inquisição fez. A cadeira de ferro, por exemplo, da Inquisição, né? Trata-se de uma cadeira cheia de garras, cheia de pontas e tudo mais. Esse tipo de tortura era usado aí, né, por exemplo, por alguns povos do leste europeu, na Ásia, mas isso muito antes da Inquisição. Então, a Inquisição mesmo nunca usou isso, né, e eles chamam de cadeira da Inquisição. Então, quer dizer, é algo descarado, do ponto de vista histórico, é algo descarado, foi algo fabricado para corroborar essa lenda da Inquisição. Os açoites de ferro também é uma outra coisa. O que se usava de verdade? Na Inquisição, as pessoas podiam ser açoitadas se recebessem essa pena, mas geralmente eram açoites não de ferro. Esses açoites de ferro, com a maçã de ferro na ponta, eles são típicos de povos bárbaros, ou os romanos também utilizavam. Mas o que se usava de fato na Inquisição era um açoite feito de couro com pontas de ferro, que às vezes podiam ferir ou marcar a pessoa. Mas isso é algo muito interessante. Havia, dentro das leis, em 1264, né, um sínodo local na Espanha estabeleceu algumas regras que foram adotadas pela Inquisição na Europa inteira. Essas regras, elas adotavam um princípio do direito romano. E o direito romano não foi a igreja que criou isso, o direito romano já usava isso antes mesmo de Cristo, isso já era aplicado, que eram os chamados ordalhos. O que é o ordalho? É a utilização de tortura para obter uma resposta do condenado. Então a Inquisição, em alguns casos, ela autorizou isso aí, só que a confissão sobre tortura, ela era considerada, do ponto de vista jurídico, uma prova muito frágil. Então, aquilo que era confessado sob tortura, ele tinha que ser confirmado pelo réu até 72 horas depois da tortura, depois da aplicação da tortura. Se não fosse confirmado, aquilo que ele disse sob tortura era descartado como prova. Então, isso é uma coisa que também muita gente não fala. Como que se torturava? Havia uma regra. Para se torturar, não se podia tirar sangue, né, em hipótese alguma. Uma cadeira de ferro daquela tiraria muito sangue da pessoa. Isso era proibido nos tribunais inquisitoriais. Não se podia quebrar nenhum osso, né? Não se podia, em hipótese alguma, quebrar nenhum osso da pessoa. E deveria-se fazer uma certa intercalação, né, entre os métodos de tortura. Não deveriam ser aplicados de uma vez só, porque poderia exaurir a pessoa em termos de dor e tudo mais, poderia levar a pessoa a alguma complicação, ou que a pessoa perdesse ali o juízo, e isso não era permitido. Então, em geral, o que se usava? O açoite. Às vezes podiam usar chapas de ferro quente, que não queimavam a pessoa, elas eram aproximadas da pele da pessoa, né, dando um aspecto de desconforto, e a pessoa ia sendo questionada ali nisso aí, mas a pessoa ela não podia sofrer um dano, ela podia ser, eventualmente, né, muita gente fala, isso acontecia, isso sim. Há relatos, por exemplo, de pessoas que às vezes eram penduradas de cabeça para baixo, de pessoas que eram colocadas em tanques, em época muito fria, em tanques de água fria, e isso sim, são métodos que a Inquisição por vezes usou.
Mas esses instrumentos aí, o mais absurdo, o mais bizarro de todos eles, por exemplo, é a guilhotina. Ah, pois né? é, porque em algumas fontes aparece a guilhotina como se fosse alguma criação da Inquisição. Sim, sim. É o caso. Eles chamam, inclusive, né? Tem um museu nos Estados Unidos, um outro no Peru, em outros países tem também. A gente está vendo a imagem aí, a chamada guilhotina da Inquisição. Tá aí a imagem, né? A guilhotina, isso é um disparate completo, né? A guilhotina, ela é um instrumento que foi criado no século XVIII apenas, no reinado do rei Luís XVI, já no início do processo da Revolução Francesa, né? E a guilhotina é interessante. O pessoal na época da Revolução Francesa, eles queriam criar um mundo novo baseado na razão. É a ideia do iluminismo. Então eles queriam recusar tudo que era do mundo antigo. Tudo que era anterior ao século XVIII deveria ser deixado de lado. Inclusive a maneira de se aplicar a pena de morte. Então eles começaram a pensar, como que nós vamos aplicar a pena de morte? O mais comum na França era o quê? O enforcamento em praça pública de qualquer condenado. Na Revolução Francesa começam a pensar na primeira fase do processo revolucionário em como fazer isso. E aí resolveram consultar o médico da Casa Real, que era o Dr. Guillaume Guillotin. Daí que vem o nome de guilhotina. Guilhotina é a invenção do Dr. Guillotin, era o sobrenome do médico, né? E aí então o Dr. Guillotin ele criou, né, um aparato de madeira onde uma lâmina descia em grande velocidade, a cabeça do condenado ficava presa, né, por uma madeira, e aí essa lâmina viria para cortar a cabeça do condenado. Qual é o problema? Nos testes que eles fizeram com animais, e depois fizeram isso com um condenado à morte, né, eles notaram o quê? Tanto com os animais e depois até com o condenado, que eles tentaram matar desse jeito, eles perceberam que com os animais às vezes até cortava o pescoço. Mas com um ser humano deu errado. Eles soltaram a lâmina, ela caiu e não cortou, bateu no osso, né? Então, se não fosse algo muito ajustado no tamanho do pescoço, não cortava o pescoço e causava um sofrimento terrível, né? Então, o que eles fizeram? Ajustaram melhor, né, a máquina e é interessante que comentaram com o rei, o Luís XVI. Olha, tentaram fazer o teste, deu errado, cortou o pescoço do cara, teve que soltar a guilhotina 2, 3 vezes, e aí o rei, que era um estudioso também, um cara que conhecia muito de física, velocidade, força, deslocamento, ele falou, olha, se a lâmina é pesada, o mais eficaz é que a lâmina tenha o formato de um triângulo isósceles invertido, que ela tenha uma lâmina que não desça reta, aí o corte vai ser maior. Pegaram a sugestão do rei Luís XVI, mal sabia ele que ele mesmo seria vítima da guilhotina, e aplicaram e deu certo. E aí, então, surge a guilhotina. Só que é interessante que o próprio Dr. Guillotin foi guilhotinado, morreu com a invenção dele, e o próprio Luís XVI, que aperfeiçoou, também morreu por isso. Então, quer dizer, a Inquisição não inventou isso, né? Isso é algo que nada tem a ver com a Inquisição. Aliás, a Inquisição não inventou nenhum método que já não existisse. Eram métodos aplicados pelo direito romano, né? Isso tem que ficar claro para nós.